Fala pessoal, eu sou Diego Marra. No Vinho Raiz a gente vai conversar sobre os sulfitos do vinho. Vem comigo. Sulfitos são conservantes à base de enxofre, que já são usados pelos produtores de vinho há bastante tempo. Desde o século XVI, os produtores já botavam fogo no enxofre e passavam a fumaça nos barris de carvalho, para a madeira não apodrecer. E é óbvio, eles não sabiam disso, mas a fumaça do enxofre carregava dióxido de enxofre, esse gás impregnava o barril e acabava dentro do vinho. Agora, dentro do vinho, o dióxido de enxofre fazia ele durar mais. Ele entregava dois efeitos que são muito legais. Primeiro, efeito antioxidante, ou seja, o dióxido de enxofre não deixava com que o oxigênio destruísse as características do vinho. Além disso, o dióxido de enxofre entrega efeito antimicrobiano, ou seja, ele é tóxico para muitos micro-organismos, né? Então ele não deixa que fungos e principalmente bactérias invadam o vinho e destruam as suas características, tá bom? É melhor de tudo. O dióxido de enxofre ele não é tão tóxico para Saccharomyces cerevisiae, que é a principal levedura da vinificação. Então, mesmo num barril impregnado de sulfitos, ou seja, impregnado de dióxido de enxofre, a vinificação acontecia, a fermentação acontecia, beleza? Agora, claro, com a tecnologia, o produtor não precisava mais queimar enxofre. Ele pode usar os sais de enxofre. E aí é só jogar o sal dentro do vinho. Nesse caso, o sal vai se dissociar e você vai ter lá dentro o dióxido de enxofre do mesmo jeito, com o mesmo propósito, fazendo os mesmos efeitos. Esses sais, pela composição química, são chamados de sulfitos e o mais usado é o metabisulfito de potássio. Agora, substâncias tão legais, tão amigáveis, né? Qual é a polêmica com o uso de sulfitos no vinho? Pessoal, a partir do século XX, a indústria alimentícia começou a tochar a nossa comida, a nossa bebida de sulfitos e conservantes diversos, porque eles queriam fazer produtos de baixa qualidade e que durassem muito. Mas o pior, eles colocavam essas substâncias em grandes quantidades sem saber quais reações o nosso corpo teria com elas. Então isso despertou muita discussão, interesse científico. Hoje em dia a gente tem bastante pesquisa sobre o assunto. E é claro, hoje em dia nós somos mais esclarecidos, nós formamos um mercado consumidor que é mais, digamos assim, mais consciente. E isso acabou moldando um pouco a indústria hoje em dia e, é claro, mudou também os produtores de vinho. Por que eu gosto de citar isso quando falo sobre sulfitos? Na verdade, os produtores hoje em dia, eles usam muito menos sulfito no vinho do que a legislação permite. Por exemplo, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, mas existe um artigo científico publicado na virada do século, nos anos 2000. Foram analisados 4.000 vinhos americanos e a média que se encontrou de sulfitos nele eram de 70 miligramas de dióxido de enxofre por litro. E só para vocês terem noção, a legislação americana, que é muito libertina, digamos assim, muito permissiva, ela permite 350 miligramas de dióxido de enxofre por litro. Ou seja, a quantidade de sulfitos que foram achados nos vinhos é 5 vezes menor do que a legislação permite. Que bom, né? Mas o que a OMS, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda? Que o consumo diário máximo de sulfitos seja de aproximadamente 0,7 miligramas de dióxido de enxofre por quilo de peso corpóreo. O que isso quer dizer em termos de vinho? Se a gente pegar aquela pesquisa americana que eu acabei de citar e para fazer uma conta simples aqui, a gente vai perceber que uma pessoa de 60, 70 quilos pode tomar tranquilamente aí cerca de meio litro de vinho por dia. Em termos de sulfito, você vai ter uma boa certeza de que não haverá nenhum tipo de prejuízo à sua saúde no longo prazo. A OMS diz isso. Mas a gente tem que lembrar, o Rodrigão já publicou um outro vídeo aqui, dizendo que o limite que a OMS estabelece para o consumo de álcool é no máximo 1 ou 2 taças por dia. Então, se você parar para pensar, antes de você estourar o limite de sulfitos que a OMS sugere, você já estourou o limite de álcool e isso não é uma boa ideia, beleza? Mas eu queria deixar uma dica aqui. Os vinhos tintos geralmente têm muito menos sulfitos que os vinhos brancos e rosados. E os vinhos secos, eles têm geralmente muito menos sulfitos do que os vinhos doces. Então o melhor vinho que você pode beber é o vinho tinto seco.
Mas algumas observações são bem importantes. A primeira delas, pessoal, não existe comprovação científica de que os sulfitos tragam ressaca no dia seguinte. Sulfito não dá dor de cabeça no dia seguinte, apesar de muita gente defender isso. Agora, é importante, o sulfito traz sim, e isso é comumente verificado, reação alérgica em pessoas que são sensíveis a essa substância, principalmente pessoas que têm outras alergias crônicas e pessoas que têm asma. Então, se você sente dor de cabeça, vontade de vomitar, náusea e até dificuldade de respirar depois que você toma um ou outro rótulo, vale a pena você trocar de estilo numa próxima oportunidade. Outra coisa importante: a principal agência mundial de pesquisa sobre o câncer, a IARC, ela realmente não classifica os sulfitos como cancerígenos ou não, porque, segundo a instituição, não existem pesquisas específicas sobre o tema para que se possa dar um parecer terminativo. Também não existe nenhum indício de que os sulfitos sejam uma substância cancerígena, tudo bem? Uma coisa muito importante também, pessoal. Hoje em dia, os alimentos não têm tantos sulfitos, não têm tantos conservantes à base de enxofre como antigamente, tá? Se você for na sua despensa procurar, você dificilmente vai achar alguma coisa. Alguns alimentos, principalmente os à base de fruta, suco de fruta, água de coco industrializada, frutas secas. Esses alimentos sim carregam bastante sulfitos muitas vezes, e se isso faz parte da sua dieta diária, vale a pena você se aprofundar no assunto, porque talvez você esteja estourando o limite que a OMS sugere, e nesse caso a culpa nem é do vinho, tá? Agora, se isso não é suficiente para você, se você tomou uma decisão e quer eliminar os conservantes da sua vida, isso é uma decisão admirável, tá bom? Eu, por exemplo, não consigo tirar o carboidrato depois das 6 da tarde. Imagina tirar os sulfitos da minha vida, não dá. Mas existem sim vinhos em que não são adicionados sulfitos. Agora eu queria quebrar um mito aqui. Ó, pessoal, vinho orgânico, vinho biodinâmico podem receber sulfitos sim. E geralmente recebem. Eu reconheço que a agricultura orgânica, biodinâmica são diferenciadas, né? Realmente são livres de agrotóxico, trazem uma série de benefícios. Mas os vinhos biodinâmicos e orgânicos podem receber sulfitos sim. Se você quiser conferir, é só pegar um vinho, ou qualquer vinho, né, e ler lá no contrarótulo, porque você vai encontrar contém sulfitos ou contém conservante NS 220, que é o Código Internacional do Dióxido de Enxofre, beleza? Se você quiser um vinho realmente sem adição de sulfitos, você tem que conhecer o produtor. E existem realmente produtores nacionais e estrangeiros que geralmente vinificam vinhos que eles chamam de naturais e não gostam de química nos seus vinhos. O que acontece? Você tem que estar preparado para o que você vai encontrar dentro da garrafa. Isso porque os vinhos que não recebem a adição de sulfitos, eles geralmente se oxidam com mais facilidade. Ele vai trazer sim os toques de oxidação, aquele toque amendoado, alguma coisa resinosa às vezes. Ele pode trazer também alguns aromas animais, pelo de gato, crina de cavalo, bacon, tudo bem? E eles geralmente carregam um toque acético. O que é isso? Um cheirinho bem leve de vinagre. Mas isso, pessoal, não é defeito do vinho. É característica de terroir. Esse manejo mais natural trouxe essas características para o vinho. E eu não digo isso para te desestimular para que você não prove vinho natural. Muito pelo contrário, tá? São vinhos verdadeiros. A gente costuma dizer que são vinhos perfeitos com as suas imperfeições. E para quem gosta de vinho, para quem gosta de ter mente aberta, provar um monte de coisa, são vinhos muito legais para você interpretar e realmente sentir os métodos de produção que fazem dele realmente um vinho natural. O que acontece é que você não pode querer comprar um vinho natural e querer que ele tenha características de um vinho convencional. E hoje em taça eu trouxe um vinho brasileiro do meu amigo Guilherme Alves. Ele compra uva lá no Rio Grande do Sul. Aqui esse vinho é da Marcelã, uma uva tinta que ele comprou na Campanha Gaúcha e vinifica artesanalmente numa vinícola, numa microvinícola urbana em São Paulo, né? O Encantado. Cara, é um vinho que eu já provei umas 3 garrafas e eu acho um dos melhores vinhos naturais que eu já bebi. Guilherme fez um trabalhão aqui, mas vamos provar o vinho. É um vinho muito bom, cara, de estrutura. Ele é um vinho pesado. Como ele é artesanal, ele não é filtrado. Então ele tem muita partícula em suspensão. Além disso, ele tem uma acidez firme. Sabe aquele toque acético que eu falei pra você? Se ele for bem controlado, é como se tivesse pingado um pouquinho de vinagre, um tiquinho dentro do seu vinho. Então ele traz um frescor adicional. É gostoso, não é ruim não, tá? O que o vinagre não pode é dominar o teu olfato, senão é realmente, eu acho um defeito e eu não consigo beber. Mas esse vinho aqui é muito bem feito.
Você consegue sentir os aromas de fruta, ameixa fresca, eu consigo sentir figo maduro, e além disso tem o toque animal que eu falei, da crina de cavalo. Uma coisa que eu faço lá que eu acho o cheiro muito parecido é pegar o meu gato, eu tenho um gato em casa, né, pego ele, cheiro o cangote, ele parece cheiro de pelo de gato, é igualzinho, cara. E eu acho um vinho muito legal, como eu falei, o Guilherme fez um excelente trabalho. Ele não usa sulfitos aqui, é um vinho sem sulfitos. Como esse, existem muitos outros. Se você realmente quer um vinho livre de sulfito, é esse tipo de vinho que você tem que procurar. Beleza, pessoal? Eu espero ter tirado suas dúvidas sobre o assunto, tá? Qualquer dúvida que restar, só postar aqui nos comentários. Eu tô lá sempre conversando para enriquecer a nossa comunidade. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque toda quarta-feira tem um conteúdo de altíssima qualidade sobre vinhos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Saúde!